Oi, turma! A gente vai ver agora uma aula sobre regressão linear simples. Bom, a análise de regressão, ela consiste na realização de uma análise estatística com o objetivo de verificar a existência de uma relação funcional entre uma variável dependente y com uma ou mais variáveis independentes x. Em outras palavras, então, consiste na obtenção de uma equação matemática que tenta explicar a variação da variável dependente pela variação dos níveis da variável independente. Bom, então a gente pode ver aqui uma equação de primeiro grau crescente, a gente pode também ter uma equação de primeiro grau decrescente e uma equação de segundo grau com ponto de máxima, né, onde a gente tem o coeficiente do x um número negativo, e uma equação de segundo grau com ponto de mínima, onde a gente tem o coeficiente que está junto ao x ao quadrado, um valor positivo. Bom, eu gosto muito dessa introdução que foi retirada do livro do Pimentel Gomes, tá? Bom, então a análise de variância, tal como é usualmente feita, pressupõe independência dos diversos tratamentos utilizados. Quando isso não se verifica, a análise de variância ela deve refletir a dependência entre os tratamentos, sob pena de não ser válida. Então, assim acontece no caso que os tratamentos são quantitativos, por exemplo, doses crescentes de um fertilizante ou de um inseticida, data de semeadura, com mais de 2 níveis e se justifica a existência de uma correspondência funcional. Então, vamos ver um exemplo onde a gente tem 5 tratamentos com 4 repetições num experimento inteiramente casualizado. Então, os valores de x são as doses de adubo utilizada e esse T maiúsculo, os totais de produção de cada tratamento nas 4 repetições. Então, considerando aqui um somatório de y ao quadrado de 16,6, a análise de variância fica da seguinte maneira, onde a gente tem um valor de f calculado para tratamento de 3,4. E a gente pode observar que esse valor de f obtido ele é não significativo. Então, o fato de não levarmos em conta a regressão, a gente levaria a esse resultado que está em desacordo com a realidade. Já a análise de variância de regressão, então, considerando aqui a regressão linear com 1 grau de liberdade, então a gente pode ver que ela é significativa, onde também os outros modelos aqui que estão no desvio da regressão, a gente pode considerar que é não significativo, onde a gente pode concluir que o modelo linear ele é adequado. E a equação de regressão, então, está apresentada aqui. Então, a escolha do modelo para equacionar o fenômeno estudado, então a gente pode verificar que o comportamento de y em relação a x, ele pode se apresentar de diversas maneiras. Linear, quadrático, cúbico, exponencial, logaritmo, tem muitos modelos. E para se estabelecer o modelo para explicar o fenômeno, a gente deve determinar um modelo de mais alto grau que for significativo. Então, a gente vai ver agora como a gente faz a análise de regressão pelo método dos mínimos quadrados. Pelo método dos mínimos quadrados, primeiro a gente obtém a equação estimada, onde a gente tem esse modelo linear de primeiro grau, onde y é o valor observado da variável dependente, certo? O beta 0 é a constante da regressão e representa o intercepto da reta com o eixo dos y. O beta 1 é o coeficiente da regressão e representa a variação de y em função da variação de uma unidade da variável x. E o erro experimental. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico onde 9, que é a constante da regressão, então a gente pode ver que quando x é igual a 0, o meu y é igual a 9. Então, a gente pode aqui ver que é onde o intercepto da reta, onde representa o intercepto da reta com o eixo dos y, certo? E o valor de 5,6, que é o coeficiente da regressão, então vai representar aqui, para cada aumento de uma unidade na minha variável x, eu tenho um acréscimo de 5,6 na minha variável resposta y. Bom, então, para encontrar os valores de beta 0 e beta 1, a gente tem duas formas. A primeira forma, então, a gente monta um sistema com 2 incógnitas e resolve esse sistema. Então, a gente vai substituir os valores de somatório de y, o n, somatório de x, somatório de y vezes x, somatório de x e somatório de x ao quadrado com os valores observados.
Ou a gente pode substituir na fórmula onde beta1 é igual ao somatório de x vezes y, menos o somatório de x vezes o somatório de y dividido por n, e tudo isso dividido pelo somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x, que a gente eleva ao quadrado, e dividido por n. E o beta 0, a gente encontra, vai ser igual a média de y, menos o beta 1, que a gente já encontrou aqui na fórmula, vezes a média dos tratamentos, certo? E aí, com isso, a gente pode obter, então, a equação estimada. Já o modelo de segundo grau, então, a gente tem aqui a variável y, é o valor observado da variável dependente y, beta 0 é a constante da regressão, beta 1 e beta 2 são os coeficientes da regressão e o erro experimental. Então, para obter a equação do segundo grau, a gente pode montar, então, um sistema onde a gente vai ter 3 incógnitas e a gente resolve pelo método matricial. Encontra, então, a equação estimada do segundo grau. Bom, então, depois que a gente encontra a equação, a gente vai verificar por meio da análise de variância se essa equação é significativa. Então, quando a gente tem dados com repetição, a nossa análise de variância fica dessa maneira, com a regressão, a falta de ajuste, que são os outros modelos que a gente não está estudando no momento, tratamento, resíduo e total, seguindo aqui o delineamento, no caso aqui o DIC. Então, para isso, a gente tem como grau de liberdade, para a regressão, é P. Nesse caso, então, P é o número de coeficientes da regressão sem incluir beta 0. Então, a gente já pode verificar aqui. Para a equação linear, P é igual a 1. Para a equação quadrática, P é igual a 2. N é o número de observações. Bom, e aí, o grau de liberdade para tratamentos é da mesma maneira, número de tratamentos menos 1. O grau de liberdade, então, para falta de ajuste, vai ser o grau de liberdade de tratamento menos o grau de liberdade da regressão. E aqui, então, segue o delineamento, o grau de liberdade total é N menos 1, e o grau de liberdade do resíduo vai ser o grau de liberdade total menos o grau de liberdade de tratamento. A soma de quadrado, então, para a regressão, ela vai variar de acordo com o modelo em teste. Então, para o modelo linear de primeiro grau, a soma de quadrado para a regressão é obtida, então, com o beta 0, por isso a gente tem que encontrar o modelo antes de fazer a análise de variância. Então, a gente vai colocar aqui o beta 0 vezes o somatório de y, mais o beta 1 vezes o somatório de y vezes x, menos a correção. E para um modelo de segundo grau, então, a soma de quadrado é igual a beta 0 vezes o somatório de y, mais beta 1 vezes o somatório de y vezes x, mais beta 2 vezes o somatório de y vezes x ao quadrado, menos a correção. Já a soma de quadrado da falta de ajuste é a soma de quadrado de tratamento menos a soma de quadrado da regressão, da mesma maneira que a gente fez o grau de liberdade. E aqui segue, então, o delineamento, as mesmas fórmulas que a gente utiliza no DIC para a soma de quadrado de tratamento, do resíduo e do total. Quem tiver alguma dúvida pode olhar o vídeo sobre o delineamento inteiramente casualizado. Quadrado médio, então, a gente calcula dividindo a soma de quadrado pelo grau de liberdade, nesse caso, para falta de ajuste, para achar o F calculado para falta de ajuste. Então, a gente tem que o quadrado médio do resíduo também é a soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo, e com isso a gente encontra o F calculado para falta de ajustamento. E depois a gente encontra, então, o quadrado médio da regressão, que é a soma de quadrado da regressão dividido pelo grau de liberdade da regressão, para encontrar o F calculado para a regressão, para verificar se o modelo é adequado ou não. Então, vamos verificar um exemplo agora. Então, um pesquisador deseja verificar o consumo de matéria seca em função de 5 diferentes dietas. As dietas foram formuladas para permitir um ganho de peso de 1 kg por dia, e foram compostas de 30, 45, 60, 75 e 90% de concentrado com base na matéria seca. As rações foram balanceadas utilizando-se farelo de soja e fubá de milho como concentrado e feno de capim cost-cross como volumoso, além de minerais conforme recomendação. E o experimento foi instalado no delineamento inteiramente casualizado. Então, nesse quadro, a gente tem o consumo de matéria seca por unidade experimental em porcentagem do peso vivo, em função dos níveis de concentrado das dietas experimentais. Então, a gente pode verificar nessa tabela que conforme eu aumento
o meu nível de concentrado, eu tenho um decréscimo no meu consumo de matéria seca. Então, por isso eu vou verificar se o modelo linear de primeiro grau ele é adequado para descrever essa relação. Então, para isso, primeiro, eu vou calcular todos aqueles somatórios que a gente precisa na fórmula para facilitar os cálculos. Então, primeiro aqui o somatório de x. Como a gente tem 3 repetições para cada tratamento, então eu tenho que fazer 30 vezes 3, mais 45 vezes 3. E assim até o último tratamento, 3 vezes 90. A gente faz esse somatório é igual a 900. Já o somatório de x ao quadrado, também, como eu tenho 3 repetições, tem que ser 3 vezes 30 ao quadrado, mais 3 vezes 45 ao quadrado, certo? Até o último tratamento, 3 vezes 90 ao quadrado. Já o somatório, então, de x vezes y é 30 com cada repetição. 30 vezes 3,3, certo? Aqui, ó. Depois é o 30 vezes 2,7, mais o 30 vezes 3,3. Mais o 45 vezes o 3,2, e assim até o último valor, que é o tratamento 90, vezes a última repetição, 1,3. E aí a gente tem o somatório de y, que é só somar todas as observações, e o somatório de y ao quadrado, a soma das observações ao quadrado. E também o n igual a 15, certo? 15 observações. A gente tem 5 repetições com 5 tratamentos com 3 repetições. Bom, e aí com essas observações a gente substitui, então, eu gosto muito de resolver pelo sistema, tá? Então, a gente substitui aqui, ó, somatório de y, quem é somatório de y? 39, n, 15, beta 0 é a incógnita que eu quero, beta 1 é a outra, somatório de x, 900. Então, a gente substitui, resolvendo, então, pelo sistema, ou quem preferir, utilizando a fórmula, a gente encontra o valor de beta 0 e de beta 1. Lembrando que, como o meu consumo de matéria seca, ele cai conforme eu aumento o nível de concentrado, realmente meu beta 1, meu coeficiente angular, ele é um número negativo. Com isso, então, eu posso montar a minha equação estimada e interpretar essa equação. Então, essa equação nos indica que para cada aumento de uma unidade no nível de concentrado, espera-se em média um decréscimo de 0,01867% do consumo de matéria seca em relação ao peso vivo. Lembrando que essa conclusão ela é válida apenas no intervalo estudado, ou seja, para os níveis de concentrado que variam de 30% a 90%. E agora a gente tem que verificar, então, se essa equação ela é significativa, certo? Então, para isso que a gente faz a análise de variância da regressão. Então, no caso aqui, como a regressão é linear de primeiro grau, o grau de liberdade para regressão é igual a 1. A gente tem 5 tratamentos, grau de liberdade é igual a 4. 15 observações, grau de liberdade total igual a 14. A falta de ajuste, então, é o tratamento menos a regressão, e o resíduo é o total menos tratamento, no caso do DIC. Então, vamos calcular as somas de quadrado. Para isso, a gente calcula a correção primeiro, certo? A gente já tem todos os somatórios calculados, então já fica mais fácil a correção. E vamos para o cálculo da soma de quadrados total, que é da mesma maneira que a gente já vem fazendo desde o DIC, somatório de y ao quadrado menos a correção. A soma de quadrado para a regressão, então a gente precisa da equação estimada. Então, pela fórmula beta 0 vezes o somatório de y mais beta 1 vezes o somatório de x vezes y, menos a correção, a gente encontra aqui o valor de soma de quadrado para regressão. A soma de quadrado de tratamento, então, da mesma maneira que a gente já vem fazendo nos outros delineamentos, é o somatório dos totais de tratamento ao quadrado dividido pelo número de repetição menos a correção. E a soma de quadrado para falta de ajuste, como a gente calculou o grau de liberdade, da mesma maneira é a soma de quadrado de tratamento menos a soma de quadrado da regressão. Então, tá aqui, é o 2,4 menos 2,352. E a soma de quadrado do resíduo, da mesma maneira do DIC, soma de quadrado total menos soma de quadrado para tratamento, a gente já pode preencher, então, aqui no quadro da análise de variância. O quadrado médio, a gente sabe que é só dividir a soma de quadrado pelo grau de liberdade, então aqui o quadrado médio para regressão, a gente tem para falta de ajuste, para tratamento e resíduo.
O primeiro F que a gente faz é o F para falta de ajuste, porque é desejável que o teste para falta de ajuste seja não significativo. Por quê? A gente não viu no início da aula que a gente tem que escolher um modelo de mais alto grau que for significativo, certo? Então, eu estou testando aqui com esse grau de liberdade modelo linear. Mas os outros modelos, o modelo quadrático, o modelo cúbico, eles estão nesses 3 graus de liberdade. Então, isso significa que se for significativo para falta de ajuste, eu tenho um modelo de mais alto grau que é significativo e que eu devo desdobrar. Então, primeiro a gente faz aqui o teste para falta de ajuste, onde eu tenho o quadrado médio para falta de ajuste dividido pelo quadrado médio do resíduo e vou comparar com a tabela. A tabela que eu vou comparar aqui, eu pego o grau de liberdade para falta de ajuste e o grau de liberdade do resíduo a 5%. Eu tenho um valor de 3,1. Como o meu F calculado é menor do que o meu F tabelado, não se rejeita, ou seja, é não significativa a falta de ajuste. Então, tá aqui, a conclusão é que é desejável que o teste para falta de ajustamento seja não significativo, ou seja, que o F calculado seja menor que o F tabelado. Quando isso não ocorre, podemos concluir que o modelo adotado não é adequado, exatamente pelo que eu já falei, devido a ter modelos de mais alto grau significativos que a gente tem que escolher. Bom, então vamos agora para o teste F para regressão. A nossa hipótese é que β1 é igual a 0, o nosso coeficiente angular, ou seja, se meu coeficiente angular é igual a 0, os tratamentos são semelhantes, não tem efeito. E a hipótese alternativa é que β1 é diferente de 0. Então, a gente tem aqui o F calculado é o quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do resíduo, que a gente vai comparar com o F tabelado, no caso aqui pegando o grau de liberdade 1 para a regressão e o grau de liberdade 10 para o resíduo. Então, nesse caso aqui, como F calculado é maior do que o F tabelado, então o modelo proposto é adequado. Então, rejeita-se H0 5% de significância pelo teste F, ou seja, o modelo proposto de primeiro grau, ele é adequado para descrever a relação entre o nível de concentrado e o consumo de matéria seca. Bom, e aí só para demonstrar, então, eu vou fazer aqui o F calculado para tratamento, assim como no exemplo do livro do Pimentel Gomes. Nesse caso aqui, se a gente estivesse avaliando só o delineamento inteiramente casualizado com esses 4 graus de liberdade, também a gente vai verificar aqui que a gente tem um valor que é não significativo. Se a gente olhar aqui, já o valor da significância, ele é maior que 5%, é 6%. Então, por isso que não é correto a gente avaliar esse teste F com esses 4 graus de liberdade, certo? Bom, o coeficiente de determinação, ele explica o quanto da variação total é explicada pela regressão ajustada. No caso, quando os dados são oriundos de um delineamento e utiliza-se a regressão, é usual obter esse coeficiente de determinação que indica a proporção da variação entre médias ou totais de tratamento, que é explicada pela regressão, em relação à soma de quadrado de tratamento. Então, nesse caso, a gente tem que o coeficiente de determinação, ele vai ser a soma de quadrado da regressão dividido pela soma de quadrado de tratamento. E, nesse caso, é igual a 0,98. Quanto mais próximo de 1, mostra que os pontos estão mais ajustados à equação. Bom, a gente pode também fazer a significância dos parâmetros, porque o teste F utilizado na análise de variância, ele não indica explicitamente qual ou quais dos parâmetros que são significativos, exceto nesse caso, quando a gente tem P igual a 1, ou seja, quando a equação é linear, porque a gente já testou na análise de variância se o β1 é igual a 0, certo? Mas se eu quiser ainda fazer uma significância dos parâmetros, eu utilizo o teste T, onde a minha hipótese é que o parâmetro é igual a 0, ou o parâmetro é diferente de 0, então a gente utiliza um teste T com os graus de liberdade do desvio, onde a gente tem essa estimativa das variâncias das estimativas dos parâmetros aqui, então ela é dada, no caso, para o modelo de primeiro grau, para o β0 e para o β1, por essas fórmulas, onde a soma de quadrado de x a gente calcula dessa maneira. Certinho? Até a próxima, pessoal. Bons estudos!